Olá pessoal, fã do futebol americano, uma edição especial aqui do Futebol Americano Brasil, em conjunto com o Jornal do Comércio. Tá tendo um burburinho, né, em Porto Alegre, para a criação de um novo time. Comigo aqui o Thiago Marra e o Rafael, para contar um pouquinho mais sobre a história desse novo time. Queria que vocês contassem como foi encabeçada essa ideia da fusão de Porto Alegre Pumpkins e Restinga Red Schools para a criação do Armada Futebol Americano. Bom, cara, então acho que primeiro obrigado por a gente estar aqui, pelo convite, né? A gente conseguiu fazer um movimento aí pouco provável, talvez, da união desses times. Foi uma coisa que foi acontecendo e foi muito levado pelo grupo. Eu acho que a gente conseguiu formar um grupo e o principal combustível para isso e se tornando uma realidade foi o grupo. Começou com uma situação onde o Pumpkins tinha que competir na Copa Sul e a gente estava com déficit de jogadores e tal. Conversando com o Rafael, eu vi alguns nomes que tinham saído do Restinga também, questionei ele como é que estava a situação do Red Schools. No segundo semestre eles iam competir apenas na Copa RS. Fiz o convite para ele, alguns atletas que se interessassem em participar da Copa Sul pelo Pumpkins, né, fazer um estágio, uma coisa nesse formato, assim, que depois eles voltassem para o Restinga sem qualquer tipo de apropriação de atleta. Sempre foi uma conversa muito franca. E conforme tudo começou só com isso, né, conforme os treinos foram acontecendo, o pessoal da Restinga estava indo lá no Marinha treinar com a gente. Os jogos foram acontecendo. O primeiro jogo que a gente jogou contra o Chacais, assim, totalmente desentrosado, a gente tinha 2 treinos, só que tinha feito todo mundo junto, mas a gente conseguiu sentir ali uma vibração muito boa e um grupo com muito talento. E as coisas foram se desenvolvendo. O jogo do Drones já foi um jogo que a gente começou a olhar assim, nossa, essa pegada aqui na sideline, essas lideranças que a gente está formando, não eram, porque no Pumpkin sempre foi uma coisa muito, eu puxava uma liderança muito forte, tinha muitos nomes no passado que também tinham uma liderança muito forte, mas agora nos últimos anos acabava sendo eu. E o Rafael entrou no grupo, outras pessoas do Restinga entraram mostrando vontade, puxando também. Então a gente começou a olhar assim que a gente conseguiu ter um grupo muito coeso, de todas as pessoas querendo a mesma coisa, buscando o mesmo objetivo. E a coisa foi misturando tanto que eu não consigo nem te dizer ao certo qual foi o momento que a gente começou a falar assim, do tipo, não, cara, mas espera aí, não faz sentido a gente continuar separado ou alguma coisa assim, não só pela questão de resultado, até porque no próprio jogo do Drones a gente perdeu, mas a sensação que a gente saía de campo é que, tipo, putz, separado a gente é uma coisa, junto a gente pode ser algo muito melhor. E aí a gente começou a trabalhar nessa ideia, desenrolar metas. Teve um momento até que eu falei pra ele assim, tipo, a gente começou a querer adiantar as coisas. Eu falei, cara, tem que ser uma coisa muito organizada, muito definida, para que não seja curto, para que seja duradouro. Então, setar todas as expectativas para que não se tenha surpresa. A gente brigou, discutiu, normal, mas faz parte, eu acho, dessa união de universos, assim, né? Então, dessa maneira que foi acontecendo mais ou menos as coisas. Ele pode complementar algum ponto do lado dele, da minha parte, no caso, foi mais ou menos esse formato. Então, basicamente, melhor junto do que separado e não ter resultado nenhum. A gente chegou à conclusão que era exatamente isso, né? Separado a gente conseguiu chegar num limite. O Pumpkins chegou num limite de saturação, onde teve perda de jogadores, ninguém sai de um lugar onde ele está satisfeito, né? Eu saí por uma oportunidade melhor. Não tinha oportunidade melhor nada. Ele não estava satisfeito ali, foi procurar novos rumos. No Restinga a mesma coisa, ninguém sai de um lugar onde está se sentindo bem ou está tribom e tal. Um time que está ganhando tudo. Está ganhando tudo, o cara não vai sair. Então, tipo, existia já um teto que o Restinga chegou, falo com propriedade isso, estimo que o Pumpkins também, eu não sei se por relacionamento e tal, a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Na minha concepção, né, quando começou a dar certo a história de Restinga, Red Schools e Pumpkins se entenderem, o Restinga foi formado pelo Pumpkins, a ideologia é a mesma, ganhar. Pouca parte administrativa, é muito campo.
essa ideologia sempre foi assim. Eu comecei a jogar futebol americano dessa forma. E para mim, quando se instaurou de vez a ideia, não minha e do Marra, que a gente já vinha trabalhando nos bastidores para que isso acontecesse, mas do grupo entender que aquilo ali era uma coisa só, foi através dos treinos. Os treinos. O jogo tal ganhamos. Não foi no jogo. Todos os treinos que a gente fazia, a gente via que mudava. Os caras já estão se falando e a gente não está precisando forçar nada. Os caras já estão se falando no inbox do WhatsApp. Então já começou um relacionamento, isso através dos treinos. Passou o jogo dos Chacais, relacionamento algum, a gente se encontrava para treinar. Começamos e vimos que aquilo ali podia começar a ter um corpo. E ali depois dos treinos que a gente foi fazendo, e quando o treino mudou para Restinga, daí deu um boom de verdade, porque tipo, a gente já tinha os caras já tinham um sacrifício de deslocamento para chegar até lá e valorizava aquele momento de treino. Então, dentro dos treinos que eu acredito que o grupo aceitou o grupo, os grupos se aceitaram e aí formaram uma coisa só. Vamos continuar um pouquinho dessa formação do grupo. Como surgiu a ideia do nome Armada? Tem algum contexto histórico para isso? Ou foi bonito? Como surgiu a ideia? Como foi formalizado esse planejamento para definir o nome vai ser Armada Futebol Americano? A gente, quando começou toda essa questão assim do tipo, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o que. Surgiu uns nomes bizarros. Sempre surge, né? O processo criativo ele é engraçado às vezes. Mas um argumento até, porque assim, o que eu fiz? Eu reuni algumas pessoas que estavam no Pumpkins, compartilhei a ideia. Primeiro que nem a gente falou, eu e o Rafael a gente já estava muito alinhado das coisas, a gente já sabia, e eu sabia que tinha que preparar algumas pessoas dentro do Pumpkins para a aceitação da ideia também. Quando eu cheguei a compartilhar isso, que as pessoas, todas as lideranças que tinham no Pumpkins aceitaram, foi 100% de aceitação, no Restinga também. Um argumento que surgiu que eu acho que a gente levou muito ao pé da letra tomando como exemplo até outras fusões que tiveram no Brasil, era não deixar resquícios, entendeu? Nem de Pumpkins, nem de Restinga, para que a gente tivesse justamente uma coisa nova, para que não tivesse dentro do grupo, mas lá no Pumpkins era assim, mas lá no Restinga era assim, ou mas eu sou do Pumpkins, eu sou do Restinga. Não, ninguém é de ninguém, todo mundo é Armada e deu. Com base, isso foi um dos fundamentos. Outro, questão do nome da cidade. Não vincular o nome de uma cidade especificamente. Então a gente não é Porto Alegre, não é Restinga, não é São Leopoldo, não é nada. Por quê? Porque a gente tem jogador de Esteio, tem jogador de Capão, tem jogador da Restinga, tem jogador de Porto Alegre. A gente é da nossa torcida, dos jogadores, de quem acredita no nosso projeto. O nome Armada, propriamente dito, a gente tem um cara que é bom ressaltar aqui, que é um cara que fez todo o trabalho de design, que é o Ricardo Carvalho. É um profissional fantástico, assim, ele já trabalhou com Inter, com Nike, e ele faz isso aqui porque ele acredita no esporte e valoriza muito o nosso trabalho. E aí a gente conversando, eu cheguei em alguns sites, vários nomes bizarros que nem ele disse. Por que Armada? Uma armada, ela é uma constituição de uma força para uma conquista, entendeu? Então a junção de forças para uma conquista acabou combinando com aquilo que a gente estava fazendo nos bastidores, que era justamente unir duas forças, dois times, para que a gente conquiste, né? Então aí em 6 meses a gente, óbvio, queria ter sido campeão da Copa Sul, fomos vice-campeões, mas eu acho que para mim não foi tanto surpresa, porque eu sabia o grupo de talento que a gente tinha. A gente fez um trabalho muito seguro para isso, mas ainda assim, coisa que talvez nem Pumpkins nem Restinga tinham conseguido sozinhos, entendeu? Então isso ficou muito óbvio, essa questão de se unir para conquistar algo. Então a Armada veio muito desse fundamento, né? O designer, quando ele coloca aqui o logo das asas, também é muito para puxar isso, olhando para frente, para o futuro, pelos desafios, pelas coisas que a gente vem a conquistar ainda. Então, a gente nem vamos compartilhar todos os nomes bizarros que apareceram, mas a gente gostou muito. Excusa aí. Sempre tem, né? Sempre Tu tocou num ponto-chave para não deixar resquícios de Pumpkins e Red Schools. Como gerenciar esse processo para que os novos fãs que eram de Pumpkins ou de Red Schools agora passem a torcer pro Armada?
A gente tem uma estratégia, principalmente assim, eu acho que nas duas, né? Tanto a torcida do Restinga, ela era muito imersa dentro do Red Schools, a do Pumpkins também, e a gente está, por exemplo, teve agora o Samba da Armada, por exemplo, que é justamente para juntar, para botar todo mundo no mesmo ambiente, as coisas acontecerem junto, o lançamento, então é justamente trazer essa inclusão e principalmente mostrar que a gente está unido, né? Então as torcidas estão unidas e estão comprando o nosso projeto, a nossa ideia, tu entendeu? Quando a gente começou a conversar sobre isso, até o primeiro jogo, eu acho, teve algumas pessoas comentando na página, falando, uma torcida falando mal da outra e tal, não sei o que, e lá no campo a gente se quebrando todo mundo junto, ninguém nem aí queria o resultado e tal. Então eu acho que isso é uma questão, leva um tempo esse processo, acho que agora no final do campeonato já estava bem claro para toda a nossa torcida que as coisas iam para esse formato, que ia deixar de existir uma torcida. Óbvio que existe gente que, por exemplo, principalmente no Pumpkins, assim, que, sei lá, jogou ou torcia lá em 2010, 2011, que de repente não gosta, que não pensa, não sei o quê, mas a verdade é que o Pumpkins que reabriu de 2014 não é o mesmo Pumpkins do passado, nem nunca foi, então são momentos completamente diferentes e que a gente pensa num novo modelo de esporte, né? Pegando um gancho nisso, que só para complementar, a gente tem uma mentalidade muito parecida, eu e o Rafael, tem outras lideranças no grupo também, e a nossa ideia é de fazer um time diferente dos times que tem hoje no Rio Grande do Sul. Acho que um ponto que falha muito no Rio Grande do Sul, e no Pumpkins eu era uma força meio sozinha, era os times do Rio Grande do Sul acabam aceitando muito jogadores que não têm um espírito de vencedor, entendeu? Jogar futebol americano é sacrifício, tu ter que trabalhar, estudar e treinar todo dia para chegar no final de semana e treinar mais para disputar um campeonato e não apanhar, entendeu? E às vezes as pessoas acham que é botar uma foto no Facebook, que é fazer uma mensagem ou assistir NFL ou sei lá o que. Então isso é uma coisa que a gente colocou muito na cabeça e o projeto está muito fundamentado em cima disso, entendeu? As nossas regras são muito fundamentadas em cima disso. Então a gente, se tiver que ter 22 jogadores para jogar, vai ter 22 jogadores para jogar, mas a gente quer ter os 22 melhores jogadores. Então, perguntando sobre isso, né? Vai ter essa união dos dois times. No primeiro processo ele vai ser um roster muito inchado. Como vai ser essa gerência? Vai ser um corte para todo mundo ou vamos passar para outras modalidades? Quem for mais novo vai jogar flag? Como vai ser isso daí? Então, o que vai acontecer? Desde o início que a gente começou a conversar, de organizar e tal, eu sou muito imediatista. O Marra me dá uma travada ali. Eu sou um cara bem imediatista. Mas o que acontece? A gente pretende sim ter modalidades de flag. O time principal, de full pad e tal, vai ser só a cara de alto rendimento. A gente não pretende ter nesse primeiro momento, um grupo vamos pegar e vamos deixar os caras de canto ali treinando em separado para poder daqui a pouco estar se inserindo. A gente não tem staff técnica para isso. A gente vai pegar uma staff técnica e vai colocar para trabalhar em cima do time principal, que é o que a gente tem hoje, né? Aí, futuramente a gente vai fazer, se a gente conseguir pessoas para cuidar disso, a gente não pode ser irresponsável e largar os caras de canto lá e fazer os caras treinarem e a gente não der atenção para os caras e eles não sair falando que não receberam a oportunidade. Isso aí não vai acontecer, né? Então a gente pretende dar prioridade justamente para o que o Marra falou. O cara chegar e entender que aquilo ali é um trabalho sério, que a gente quer levantar título e tem que estar bem preparado para aquilo ali. Se o cara quiser conhecer o futebol americano, buscar se aprimorar dentro do futebol americano, mas ainda não está pronto, tem outras várias equipes que vão estar esperando por essa pessoa. A nossa equipe não, a nossa equipe pretende entrar num nível de alto rendimento daqui para cima, se não continuaríamos como Pumpkins e Restinga, né? Que era um celeiro de pessoas que a gente tinha que aceitar todo mundo para jogar, e a gente está tentando sair disso, a gente está tentando buscar, não, olha só, a gente saiu de Pumpkins, pegamos as melhores pessoas que tinham dentro do Pumpkins e que queriam mesmo jogar futebol americano e fizemos o mesmo com a Restinga, criamos uma equipe forte e agora a gente vai aceitar só pessoas que têm condição de fazer parte da armada. As nossas categorias de base vão ser de flag, né? Então se o cara quer, não, eu vou lá, não sei o que,
Não estamos dizendo que o cara não tem potencial. Já apareceu o cara ali, como 200, por exemplo, que nunca tinha visto futebol americano, já chegou de titular. Vai lá e tenta. Mas a nossa prioridade é ver quem tem potencial para fazer parte da armada. E não tentar fazer com que a gente desprenda uma energia para tentar fazer com que o cara tenha isso, tenha esse potencial. A gente não tem essa condição hoje. E já tem esse planejamento para, como comentou, de montar uma comissão técnica. Mas vai funcionar? As últimas edições, tanto de Pumps quanto Red Schools, não tinha a presença de um head coach. Isso vai ter no Armada? Na verdade, a última teve uma presença do head coach. Estava de head coach agora no segundo semestre. Foi um trabalho bem difícil, assim, porque no momento da união daqueles grupos, com um monte de... E ainda liderar o pessoal. Na verdade, o meu trabalho foi muito mais de liderança. O Rafael é um cara inteligente, é um QB diferenciado, consegue fazer leitura, consegue ter dinâmica dentro de campo. Na defesa, a gente acabou fazendo um trabalho mais específico para cada jogo. A gente jogou com uma defesa em cada partida praticamente. Eu acho que a gente repetiu só entre drones e na final, alguma coisa mais similar. Mas sim, a gente tem hoje o Junior Coleman, o Rodrigo, e a gente está selecionando mais algumas pessoas. A nossa ideia é ter o head coach, coordenador ofensivo e defensivo e a staff por posição, pelo menos por setor. Tá? Por quê? A gente quer justamente que essas pessoas estejam no treino, os jogadores estejam no treino para treinar. E eu, o Rafael, a gente é bem rígido nesse quesito, assim, do tipo, eu queria muito estar só jogando, entendeu? Mas o futebol americano, ele precisa de uma organização, porque são muitas pessoas, é ingerenciável tu pegar 60 pessoas, ouvir todo mundo e agradar todo mundo. Então o jogador por posição, ele tem que jogar. E aí vai ter o cara que vai estar estudando os jogadores da posição e vai conseguir fazer análise técnica, do tipo, olha, pô, a gente tem um cara aqui, a gente tem um corner que ele consegue fazer uma cobertura em zona muito melhor do que o outro. Esse aqui já consegue fazer melhor em press. Esse aqui já consegue fazer melhor das rotas internas, das rotas externas, esse tipo de coisa assim. Mesma coisa para quarterback, linha, etc. É muito difícil hoje, e não só por questão de tempo, mas também por conhecimento técnico. Querendo ou não, a gente não tem conhecimento técnico do que um coach americano. Então, tu imagina, se nem eles conseguem fazer uma análise completa de 60 jogadores no roster, quem dera nós. Saber ali que o left tackle está fazendo isso errado, está fazendo aquilo errado, está com uma leitura errada, está com um bloqueio errado. Então, a nossa ideia é compor essa staff já para o ano que vem. Ela não vai estar completa para o ano que vem, provavelmente, mas é convidar essas pessoas para elas se desenvolverem dentro do projeto, estudarem, desenvolver as pessoas. E o meu papel assim é muito mais, que nem eu falei, de liderança, de ajudar a fazer as mediações. É muito isso que eu faço, entendeu? Então, tipo assim, controlar o temperamento de um com o outro, porque senão os caras se matam na sideline, entendeu? Então, até pela minha profissão, eu faço muito mais esse trabalho de desenvolvimento gerencial das pessoas do que propriamente dito do plano tático técnico. Eu dou o meu pitaco ali com eles, a gente faz um estudo junto, uma análise junta, e essas pessoas que vão entrar na staff é para a mesma coisa, entendeu? Então a gente vai trabalhar todo mundo junto para olhar, ok, nossa secundária está assim, está assado, tem melhores condições. Na própria Copa Sul a gente fez muito disso, a gente sabia quais eram as nossas fortalezas e quais eram os nossos pontos fracos, a gente sabia quais eram as fortalezas e os pontos fracos dos nossos adversários, e a gente ajustou as peças que a gente tinha para tirar o melhor rendimento face aquilo que a gente ia enfrentar. Então a gente precisa de pessoas para trabalhar nisso, a gente precisa de pessoas para estudar nisso. E tu comentou do desempenho. Red Schools e Pumpkins tinham uma filosofia um pouquinho diferente, de tanto nas três unidades, ofensiva, defensiva e special teams. Como trabalhar agora, que é pouco tempo, talvez tenha um roster um pouquinho reduzido, que vocês querem trazer manter jogadores de elite para o ano que vem, para uma pré-temporada que começa daqui a pouquinho e um gauchão em sequência. Só interrompendo um pouquinho. Dia 7 de janeiro, se você quer fazer parte da staff técnica aí da Armada, se inscreva no nosso tryout de staff técnica, tá? A gente vai estar avaliando o pessoal, não precisa ter experiência nenhuma, né? Nosso coach Marra que vai ajudar aí, mas, cara, vai ser bem recebido. Você tá afim de estudar, tá afim de ajudar, tá afim de conhecer o futebol americano e tentar fazer parte da Armada na staff técnica, vai ser muito bem-vindo. Então, dia 7 de janeiro a gente vai estar fazendo um tryout, tá? Vai ser lá no campo da Restinga, lá no Pampa.
na Avenida Macedônia, não tem número lá, mas entre em contato na nossa página aí que a gente vai estar colocando as informações. Vai ter tryout para a staff técnica. Faltou essa parte. Não, tranquilo. Então, a tua pergunta era... Sobre que tinha diferença um pouquinho de filosofia nas 3 unidades, como trabalhar em pouco tempo, já que já vai iniciar uma pré-temporada, e o Campeonato Gaúcho em seguida. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que combinou muito, assim, também, porque, como é que eu vou dizer assim, a gente acaba olhando as mesmas coisas, tá? E a principal filosofia, a cultura que a gente colocou a gente tem que tirar o melhor proveito do que a gente tem. Então, por exemplo, eu já tive coaches, eu já tive colegas de time que o cara, não, vamos passar a bola, não tem ninguém para receber, mas vamos passar a bola. Ou então, não, vamos correr, não tem ninguém para bloquear, mas o nosso jogo é corrido. Não tem nosso jogo corrido. Nosso jogo é conforme as peças que a gente tem se encaixando com as oportunidades que o jogo cria. Então, por exemplo, a gente conhecia muito bem como é que ia ser o jogo do HP. A gente desenvolveu a defesa com as melhores peças que a gente tinha nos outsides para parar o jogo do HP. E a gente conseguiu fazer um bom jogo. Então, a gente pegou a fortaleza do que a gente tinha naquela situação ali e conseguiu fazer um contain funcional dentro do jogo. Pumpkins, por exemplo, na defesa antiga do Pumpkins, 3-4, era só umas blitz meio sem nexo, entendeu? E tá errado? Não, mas tipo, não quer dizer que a gente não faz blitz? Não, teve jogos que a gente fez, entendeu? Então, eu, o Rafael, o Coleman, o Rodrigo, a gente conversa muito sobre isso, sobre como tirar, dependente do setor, com as peças que a gente tem, o melhor proveito com a oportunidade que o adversário nos dá. A nossa secundária tem bastante oportunidade. O que a gente tem que fazer para suprir a oportunidade que tem na nossa secundária? Vou jogar só em cover 2 porque eu tenho, sei lá, ótimos safeties. Eu vou colocar os caras... Não, eu vou jogar como melhor se encaixa com o meu adversário. E a gente veio preparando isso jogo a jogo, adversário a adversário. A gente mudou tanto o aspecto do ataque quanto da defesa, independente do setor. O jogo do Bulls foi um jogo que a gente correu um pouco mais. O jogo do Drones, eu acho que o Coutinho fez até um TD de corrida, né? Nesse último jogo a gente praticamente não correu, porque a gente estava jogando contra uma defesa pesada, diferente, a gente queria jogar os caras para o fundo do campo, então são situações, a gente justamente quer montar um time de uma forma dinâmica que fique até difícil do adversário responder. Entendeu? Então, que as pessoas entendam o que elas estão fazendo no futebol americano e que não tenha, sei lá, não, mas está no playbook assim, ou o Pumpkins jogava assim, ou o Restinga jogava assim e a Armada vai jogar assado. Não, a gente vai jogar como a gente vai, como o adversário nos dá a oportunidade. Essa é a ideia e é isso que vem dando certo. Na verdade, os dois grupos sempre foram bem flexíveis, né? Sempre foram, eles são de fácil adaptação. Tem que ter a pessoa para dar informação. Depois que saiu, por exemplo, o Paulo de Tarso do Restinga, eu fiquei dentro do contexto de passar essa informação. Só que eu tinha outros vários cargos agregados à minha pessoa, né? O Rodrigo a mesma coisa. Então, quando o Marra chegou, né, nesse contexto das duas equipes, falando por mim propriamente, se você pegar os números que eu tive no primeiro semestre, os números que eu tive no segundo semestre, eles são gritantes, são alarmantes, né? Consigo fazer num jogo, eu consigo fazer 7 touchdowns. Então, e cada jogo, nenhum jogo o ataque ficou sem marcar ponto, né? Sempre teve bem próximo de fazer e marcar bastante pontos. Então mudou totalmente, porque minha responsabilidade era jogar. O Mar chegou, a partir de hoje você vai jogar. Só isso. Deixa que eu resolvo o resto. A gente tinha nosso tempo de estudo? Tinha. Mas chegou na hora do jogo, esquece tudo, você vai jogar. E essa flexibilidade, o pessoal absorver a informação que a gente tinha, que a staff técnica se reunia para poder passar para os caras dentro do treino, eles poderem executar dentro do jogo. Nenhum treino que a gente fez foi diferente do que a gente fez no jogo. A gente reproduzia exatamente as coisas que eram feitas dentro do treino. Então, são dois grupos super flexíveis, só faltava ter a informação. O Marra estava sozinho no Pumpkins e eu estava sozinho no Restinga, junto com o Rodrigo, né? Deus nos acuda. Juntou as coisas, as pessoas começaram a se importar apenas em jogar e receber a informação da staff técnica, e aí veio. Então são grupos flexíveis que, se tiver informação, tiver gente para cuidar desse grupo, provavelmente vai dar um salto de qualidade gigantesco.
aproveitando para aprofundar um pouquinho mais, tu chegou a comentar é difícil gerenciar mais de 60 pessoas, agradar todo mundo. Como montar um programa aqui em Porto Alegre com diversas concorrências? Porto Alegre é um mercado grande, para o Rio Grande do Sul, que tem muitos times, mas não só em Porto Alegre, como na região metropolitana. Como fortificar o programa Armada para que o time não ceda ou perca peças para outras equipes? Olha, eu vou falar um negócio que eu nem alinhei com o Rafael, mas eu tenho certeza que ele pensa como eu. A gente quer peças vencedoras, tá? Então, assim, quando eu digo isso, o que é? É arrogância do cara? Não sei. Não, cara, é tipo... É tu saber o que tu tem que dar pelo objetivo do grupo, do coletivo. Então, assim, quando tu olha um grupo que nem o nosso, eu olho nesses 6 meses, teve de gente que aprendeu sobre futebol americano que nunca tinha aprendido, tu entendeu? Porque, assim, tu chegar pro cara e dizer assim, não, olha só, tu tem que fazer isso aqui. E depois, aí o cara fica lá no jogo se quebrando, fazendo... Tem DL, por exemplo, você sabe fazer pass rush. Não sabe por que faz. Não sabe qual é a situação, não sabe por que tu faz um gap contain, que tu faz as coisas. Então, assim, o cara que está hoje no nosso grupo, ele está aprendendo e ele está entendendo as coisas. Tu entendeu? Ele está entendendo que, contra esse adversário... Aí ele vai lá e faz assim, nossa, é verdade. Olha só, eu fiquei fazendo essa coisa idiota aqui de não só ficar correndo atrás do corredor, mas eu cobri toda a counter do cara. Tem um sentido. Tem um sentido por que eu estou jogando, tem um sentido por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Eu acho que isso é um dos diferenciais do nosso grupo. Confesso que, assim, tem time pra caramba em Porto Alegre. Acho que eu respeito a cultura de todos os times, o desenvolvimento de cada time. Futebol americano, quanto mais crescer, melhor. Mas, de novo, a gente não quer um grupo de 100 atletas. Se eu tiver 20... A gente chegou na final ali... 24. E o pessoal não estava cansado. A gente não perdeu por cansaço. Entendeu? Então, tipo assim... O nosso desenvolvimento, o nosso programa é uma proposta diferente dos outros times. Se o cara quer treinar num time, porque lá no outro time eu não preciso ir até Restinga, eu tenho uniforme, eu tenho isso. Pô, show de bola, vai. Aqui não, aqui o negócio é pegado. Tu vai ter que pagar o uniforme, tu vai ter que ir até Restinga, se um dia a gente vai patrocínio, a gente vai ter, mas o nosso foco é ganhar. Entendeu? A gente foi semifinalista a gente foi vice-campeão da Copa Sul. Quantos outros times conseguiram prosseguir nas suas competições no Rio Grande do Sul? Santa Maria levou 5 anos para construir um time forte que é um dos melhores do estado, entendeu? Então o nosso trabalho ele não vai dar resultado a curto prazo, mas eu entendo que até hoje, assim, as pessoas que estão lá, essas 24 pessoas que foram e que pagaram, a gente gastou 15 mil só de ônibus em outubro, a maior parte bancada por atleta. E os caras indo na sinaleira. Isso une o grupo também. Não estou dizendo que tenha que ser assim, que é o melhor do mundo. Não. Só que a gente tem consciência que quem ficar vai ser o cara que vai pegar junto, que vai aprender e que vai estar lá assim, não vai estar lá fazendo uma rota meia boca porque o outro não bloqueou, porque vai estar jogando a culpa no outro, que eu sei que é o que acontece no futebol americano no Rio Grande do Sul. É o cara chegar no final do jogo e não entender que quem perdeu é o coletivo. Então eu já ouvi cada coisa assim no futebol americano no Rio Grande do Sul e que hoje, das pessoas que estão no nosso grupo, eu sei que ninguém pensa, entendeu? Então hoje nos dá a tranquilidade de pensar, se alguém pensa assim, que bom que vai embora, entendeu? Porque não é o jeito que a gente quer trabalhar, não é o jeito, não vale a pena tu desprender teu tempo de trabalho, teu tempo, teu dinheiro, tua família para pessoas que pensam de uma forma individual, entendeu? Então, porque para mim, assim, o cara procurar um outro time, tirando por uma proposta financeira, que eu, sinceramente, assim, quantas pessoas vão ganhar a vida jogando futebol americano? No Brasil, já são poucas. O cara sair de um time A para um time B aqui para ganhar 500 pila por 6 meses, não sei o quê, tá, beleza, vai lá, faz tua grana e tal, não sei o quê, show de bola. Mas fora esse fator, é trocar 6 por meia dúzia nos outros times. A minha opinião é essa, entendeu? Então a gente quer uma proposta diferente, com pessoas diferentes que tenham a mesma visão combinada com a gente. Esse é o meu ponto de vista e eu não tenho medo de perder jogador. A verdade é essa. E o nosso programa ele já nasce com raiz, né? Como eu disse, eram duas equipes que tinham uma mentalidade bem igual, né? E a gente já nasce com essência já.
A gente não é uma coisa que tipo, saiu um time ali, os caras não têm uma história, os caras não têm uma raiz. A gente, tipo, ambas as equipes já tinham uma história, né? E elas só agregaram isso. Então esse programa é um programa de raiz. Uma coisa que eu acredito, por experiência própria, o Marra sabe disso também, todo atleta quer ganhar. Não adianta eu chegar e dizer, eu tenho isso e isso aqui para te oferecer. Daí o cara olha, tá, eu vou ganhar aí. No Armada o cara vai ganhar. Eu quero ganhar. Quem me conhece sabe que eu quero ganhar. Quem conhece ele sabe que ele quer ganhar. Quem conhece as pessoas que estão dentro do projeto da Armada hoje são pessoas que sempre prezaram por vitória. O Júnior Coman, eu, o Marra, o Rodrigo, né? Fora os outros atletas que a gente tem lá, são caras que querem ganhar. O Turno, né? Fontanella, um gurizão que está vindo bem, e por aí vai. São caras que querem ganhar. E os caras vão chegar para agregar junto desses caras. São caras que têm essa essência já. E isso faz parte do nosso programa. A gente já nasce com uma essência, já nasce enraizado, né, com história. E, tipo, para você ver como é tão forte essa história, em 4 meses de trabalho junto, a gente já conseguiu colher algum fruto. E é um fruto notório, todo mundo tá vendo. Pô, mas olha só, os caras ali, tipo, no primeiro jogo foi um fiasco, no segundo jogo a gente se entendeu. E por aí por diante a gente conseguiu transformar alguma coisa que, tipo, existia uma desconfiança externa, não interna, né? E a gente conseguiu trazer. Então, isso faz parte do nosso programa. As pessoas que estão ali dentro, e a gente já nasce com uma raiz, já nasce com uma essência. Isso é diferente. E um comentário adicional, assim, também. Eu acho que quem joga futebol americano no nosso estado deveria se perguntar um pouco por que joga. Entendeu? A gente, Pumpkins, no caso, perdeu alguns jogadores porque não ia disputar a Liga Nacional, por exemplo. Por que disputar a Liga Nacional para perder? Por que disputar, por exemplo, assim, a Pumpkins 2016 ou 2015 recebeu o convite para ir para a Superliga. Por quê? Por que eu vou para a Superliga todo despreparado para ir lá fazer 0-6? Entendeu? Por que jogar para perder? Então, não é a nossa cultura, não é a nossa ideia. A gente vai desenvolver fundamentos e alicerces para um dia, de repente, chegar a uma BFA, uma liga. A gente vai disputar a liga já em 2018, mas com fundamento. Não fazer as coisas por fazer, por botar no Facebook ou nas redes sociais ou o que for. Então, se a pessoa tem uma mentalidade nesse formato e não sabe por que joga ou quer jogar para aparecer, não é no nosso time, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente deixa bem claro, porque não vai sobreviver. O que a gente mais gosta de fazer é cortar gente. Porque a gente quer as pessoas engajadas, sérias no nosso projeto. Eu sou um cara que eu não tenho tempo, o Rafael também não. A gente tem, que nem ele falou, família, trabalho, etc. Um monte de coisa para fazer e eu posso estar usando meu tempo para ganhar dinheiro. E no futebol americano eu só gasto. Então, eu quero pessoas que tenham a mesma ideia de sacrifício para vitória. E é isso. Então, passar um pouquinho do lado técnico, mas pro lado financeiro da coisa. Aproveitar aqui que a gente está num jornal que tem o cunho econômico. Quero fazer uma pergunta do aspecto de gerenciamento financeiro da equipe. Nos últimos jogos aí, o Pumpkins, junto com o Red Schools, teve um grande gasto em função da logística. Já há um planejamento orçamentário, já que um calendário no futebol americano no Brasil está muito cheio. Temos muitos jogos no primeiro semestre e no segundo semestre. Como vai se dar esse gerenciamento e captação de recursos para um esporte que ainda é muito caro no país? Uma coisa que é diferencial, acho que para ambos os times que a gente fez na Armada agora. Eu e o Rafael ainda a gente está participando da diretoria, mas a gente está consolidando uma diretoria extra-campo completamente. Então, em determinado momento, essa pergunta tu não vai fazer para mim, nem para ele, mas por enquanto a gente ainda está muito envolvido. Isso foi pré-requisito para começar a Armada. A gente separar o intracampo e o extracampo, tá? Isso é uma coisa que, tipo, pegando o exemplo do Santa Maria mesmo, dá muito certo. O Diogo lá é completamente fora dos assuntos de intracampo e ele acaba gerenciando muito bem todo o extracampo. A gente tem hoje mais ou menos 5 ou 6 pessoas na diretoria
Para questão de patrocínio e recursos financeiros, a gente tem um patrocinador ainda do Pumpkins até o final do ano, que é a Marsala, que é um patrocinador que nos ajuda muito. Tem muitas pessoas interessadas na marca em si, na questão de juntar duas comunidades, porque tu consegue tanto uma penetração dentro de Porto Alegre quanto na Restinga, né? Isso é muito importante, tu acaba expandindo um pouco mais a tua região de penetração de marca. Eu acho que a gente teve cases de sucesso no primeiro semestre, principalmente no Pumpkins, com algumas marcas que a gente fechou patrocínio. Então a gente não tem nada ainda fechado para 2018. Existem muitas pessoas interessadas, tem mais ou menos 5 ou 6 propostas que estão na rua ainda para aprovação com alguns patrocinadores. Eu acredito que pelo menos uma vai acontecer, tá? Então assim, essa seria o fundamento básico. Hoje a gente não tem custo com campo para treino, que era uma coisa que, por exemplo, o Pumpkins tinha. Hoje a gente treina lá na Restinga de graça. A gente acaba tendo muito custo só para viagem mesmo, né? Hoje poucos times conseguem mandar algum jogo na PUC porque encareceu demais, ficou inviável tu gastar 7, 8 mil reais para fazer um jogo de futebol americano. O público não é mais o mesmo que já foi em 2015 para assistir também, quando tinha mais exposição de mídia. Então a gente tem um desenvolvimento muito calcado ainda no plano de patrocínio para fundamentar algumas coisas e desonerar os atletas, né? Mensalidade, assim que a gente tiver esses planos de patrocínio, a gente quer tirar a mensalidade, justamente para ter esses 24, 25 atletas focados e sem o clube dever nada para eles. Eu acho que esse é um ponto de relação muito importante, assim, que pelo menos no Pumpkins era uma dificuldade. Às vezes o cara era atleta, ele não entendia que a mensalidade era uma contribuição para que ele estivesse treinando, para que ele estivesse indo viajar, ele achava que eu, por exemplo, como presidente, tinha que servir ele. Não, eu pago tanto quanto ele, para as coisas acontecerem em conjunto. Então isso é parte do planejamento que a gente tem também. E muitos eventos, né? A gente teve aí o Samba da Armada, vai ter algumas outras festas, algumas coisas que a gente está desenvolvendo para angariar fundos. Vou tentar aprofundar e fiquem livres para responder ou não. Há um planejamento orçamentário, assim, nosso limite é 70 mil reais por ano para não prejudicar 2019. Tem esse limite? Não há esse limite? Não, porque eu não sei nem quantas viagens eu vou fazer ainda. Esse ano de 2017, agora, por exemplo, no segundo semestre, como eu te falei, teve um mês que a gente teve que gastar 15 mil, porque a gente teve a pior campanha, uma das piores campanhas na Copa Sul. Se eu não tivesse, eu não teria esse custo. Então, hoje, a gente faz o planejamento muito por semestre. Assim que sair o calendário do Gauchão 2018, eu vou conseguir chegar e falar: pessoal, a gente precisa de tanto de dinheiro para cobrir as viagens e os mandos de campo. Hoje não tem. Hoje a gente não tem claramente isso. Então não é um problema da equipe, mas da federação ou das ligas que tem. Os calendários, né? Os calendários não estão definidos o calendário. Não tem definição de calendário, a gente não tem como forçar nada, né? Fazer tipo de projeção. Caminhando já um pouco final, o Armada para 2018, tanto na disputa do Campeonato Gaúcho agora, como tu já antecipou, da Liga Nacional, tem um campo para jogar? A gente tem algumas opções, né? O nosso objetivo é sempre dar o melhor para o público e para os nossos atletas. Sempre vai ser. Se a gente pudesse, a gente jogaria todos os jogos na PUC, né? Todos os jogos. A gente está vendo a melhor forma de fazer. A gente não vê nenhum problema em jogar na Restinga, mas a gente vai fazer o possível para tentar dar o melhor tanto para o público quanto para os nossos atletas. Isso aí sem sombra de dúvida, né? Mas tudo vai depender desse processo todo que a gente vai fazer via a nossa administração para tentar buscar recurso para poder dar esse tipo de espetáculo. A gente não pode ser irresponsável de dizer: não, olha só, a gente vai jogar todos os jogos na PUC aqui. Essa responsabilidade não vai passar por nós. Nosso campo oficial para jogo, até que a gente consiga algo melhor, é dentro da Restinga, né? A gente vai sempre lutar para tentar buscar alguma coisa melhor para todo mundo, tanto para a comunidade do futebol americano, porque a gente não vai pensar só na gente, a gente vai pensar num todo. Esse é o nosso objetivo. A gente sempre colocou: vamos tentar ajudar todo mundo que a gente puder, sem lesar a nós mesmos, né? Porque a gente tem que pensar no futebol americano. Então, a princípio, a gente tem um campo para jogar, é o Restinga. Tem todos os critérios estabelecidos para mandar um jogo, ponto. Mas a gente vai tentar aprimorar isso é um fato.
Isso aí é através da administração. Isso. Tem alternativas assim também agora. Vila Aventura foi um campo que a gente jogou de graça em parceria com eles. Existe alguns campos em Viamão também que já se ofereceram para fazer contraprestação com atividades com a prefeitura. São estudos específicos. O que eu acho que assim, a gente tem claro para nós que não dá é fazer algumas coisas que eu fiz no Pumpkins, de justamente que ele falou assim, assumir responsabilidades e depois eu ter que arcar com a minha vida particular, pagando uma PUC, pagando um monte de dinheiro para um monte de coisa, porque tinha que honrar determinadas situações. Pega os jogos assim, teve um jogo do Red Lions, por exemplo, na liga, que a gente não tinha chance nenhuma, e eu tive que pagar uma PUC sem público, porque tinha que fazer, entendeu? Então, eu acho que assim, isso é um apelo também assim, para valorizar o esporte, porque se voltar a ter o público que existia naquela final com Juventude, por exemplo, de 2015, ok, se paga, entendeu? Se paga. Até então é o maior público de Porto Alegre na história. Exatamente. Então, assim, agora tu pagar, a gente tem que, para ficar no 0-0, ter mais ou menos 1.000 pessoas na PUC. É mais ou menos esse cálculo, entendeu? Então, assim, para chegar a esse público, tu tem que contar que não vai chover, tu tem que contar com uma série de fatores, senão vai doer no bolso de alguém. Então, a gente já tem isso muito claro até para a sustentabilidade do nosso projeto, para que as coisas não onerem nem para os atletas, nem para os dirigentes, nem para os coaches, nem para ninguém, entendeu? E o planejamento vai ficar muito mais viável quando tiver uma organização melhor. Eu achei bem legal já a Liga Nacional começar a prospectar o interesse desses clubes agora, já para o segundo semestre do ano que vem, porque nunca foi assim. A gente chegava ali, ano passado, e eu tive que ficar cobrando os caras para saber quando que ia rolar as inscrições para a Liga Nacional de 2017. Depois a gente acabou desistindo de participar, mas é muito desorganizado ainda, tanto a parte do Campeonato Gaúcho quanto da Liga Nacional. Agora, com a nova gestão, pode ser que melhore do Campeonato Gaúcho também e a gente consiga ter um planejamento mais... Eu não sei nem como é que está a fase de grupos ainda. Tem até dia 8 de dezembro para fazer a inscrição no Campeonato Gaúcho, por exemplo, e a gente não tem nem qual vai ser o formato dos grupos. Então, quantas viagens eu vou fazer? 4, 5, 2, 1? Vai ser rodada dupla em alguns casos ou não? Como é que eu vou estimar esse custo até para pedir para um patrocinador, me banca aqui nessa viagem, faz isso. Entendi. Então, já fazer a última pergunta, é uma pergunta que normalmente todo mundo faz, né? Mas é bem ampla. Quais são as expectativas e o que esperar da Armada para o ano que vem? Então, o ano que vem a gente tem 2 competições, né, que a gente pretende participar. Campeonato Gaúcho, Liga Nacional. Né? E vou redimir a frase que eu acabei de dizer. A gente pretende ganhar essas competições. A gente não vai para participar. Essa fase de participação acabou. A gente vai montar um grupo forte, qualificado, né? O pessoal que estiver interessado em participar desse projeto, que vai ser um projeto vencedor, e a longo prazo, não vai ser um projeto que vai acabar ali na frente, a gente pretende participar dessas 2 competições, classificar, né, dentro das 2 competições e fazer uma liga muito boa para nós, que a gente consiga avançar para a primeira divisão no ano que vem. Então é isso que a gente almeja, a gente vai trabalhar duro para que isso aconteça, a gente vai buscar se qualificar de forma na parte da staff técnica, vai tentar buscar jogadores qualificados e dentro do que a gente almeja, né, de conduta de atleta para a Armada, isso é uma coisa importante. Não adianta só, eu quero jogar. Não, você quer jogar, mas vai seguir o que a gente está planejando aqui. É assim que vai funcionar. Para a gente poder participar e conquistar esses objetivos, que é subir para a primeira divisão e fazer um grande campeonato gaúcho. Quer completar? Não, bem alinhado, né? A gente já está super alinhado com os nossos pensamentos. E eu acho que a única coisa que eu reforço é quem vai fazer parte da Armada tem que ter ciência que não é simples, não é uma coisa que a gente vai... É pegado, cara. Eu conheço muitos jogadores de futebol americano aqui no Rio Grande do Sul, muitos passaram pelo Pumpkins, então em outras equipes, que acham que a coisa vem fácil. Nada vem fácil, tem que estar preparado, tem que estar treinado, tem que estar querendo fazer, entendeu? Eu dirijo todo domingo, não faltei um domingo na Restinga, gasto, gasolina tá 4 e pouco, tá caro, mas assim, tu tem que querer,
tem que querer. Tem cara que pega ônibus, tem cara que vem da praia, os caras querem, entendeu? Então, para fazer parte do nosso grupo, tem que querer, tem que engolir sapo, tem que ter disciplina, tem que saber o que é hierarquia. Não adianta chegar, mas eu tenho 8 anos de FA, tá, o que tu ganhou? E não adianta, corrigindo a minha frase, não adianta dizer o que tu ganhou. Tá alinhado com o nosso grupo? Tá alinhado, porque não adianta um pensar sozinho. Tem que pensar todo mundo a mesma coisa, todo mundo junto, tem a mesma ideia, chegar lá no campo e executar junto. Futebol americano é assim, não adianta. Não adianta um achar que é mais que o outro, sabe mais que o outro, ouviu mais coisas que o outro. A gente já teve no Pumpkins jogadores muito bons individualmente que não conseguem dar resultado se não tiver um coletivo. E eu via muitas pessoas do tipo assim, dá a bola para ele que vai resolver. Ou, e aí fazer um bloqueio meia boca, fazer uma situação meia boca contando que o cara lá, porque o cara é bom, vai resolver. Então, a gente não quer trabalhar assim. A gente acredita no coletivo, no grupo, porque uma hora o bicho vai pegar e tem que estar todo mundo pronto. Então, é uma oportunidade muito boa para as pessoas que têm essa mentalidade, que querem trabalhar desse jeito, vir trabalhar com a gente para pensar e desenvolver um futebol americano de uma maneira diferente que elas estão acostumadas. Tá certo, então. Quero agradecer a tua presença, Marra. Rafael, então fiquem ligados aí, a Armada, uma nova potência em Porto Alegre, quem sabe no Rio Grande do Sul ou nível nacional. Tryout dia 14 de janeiro, hein? Quem quiser pode chegar.